Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: os comunistas não sabem disputar as eleições? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal. Seu apoio é indispensável para a gente continuar o nosse trabalho. Se preferir o Apoia-se, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, como eu prometi semana passada, eu vou lançar o vídeo agora dialogando com o vídeo do Frederico Krepp, em que ele afirma que os comunistas não sabem disputar as eleições. Eu disse nas redes sociais que eu não discordo de nada do que o Fred falou naquele vídeo dele. Eu só acho que ele não tratou das questões centrais. Vamos lá, fazer um debate aqui sobre 3 questões centrais que eu acho que o Fred não abordou e que explicam por que, no geral, os comunistas são muito ruins no debate eleitoral. Primeira questão é a concepção de marxismo que se consolidou no Brasil dos anos 80 em diante. Quem sempre destaca essa diferença é meu amigo e camarada Alexandre Vasilenskas, né? Que é um cara que tem um pouco mais de idade que eu, então pegou uma outra geração de comunistas e viu a cultura política dos comunistas pré-golpe, né, e pré-ditadura, porque conviveu com muitas pessoas dessa época e tá vivo, atuando e tal. Pegou essa cultura comunista do século XXI. Há várias diferenças aqui fundamentais pra gente pontuar. Uma coisa que eu sempre abordo no meu canal é que no pré-golpe, a produção comunista brasileira não estava dependente da universidade. Ela se fazia fundamentalmente nos partidos políticos marxistas, revolucionários, especialmente o PCB, nos aparelhos ideológicos desses partidos, né? Jornais, revistas teóricas, associações culturais e por aí vai. E quando a universidade era usada de maneira subsidiária. Então você tinha uma rede de jornais, de revistas, de editoras, de associações culturais, de jornais de sindicato que debatiam teoria. E você tinha uma produção marxista vinculada ao solo concreto da luta de classes, à política partidária, à política sindical. A ditadura acaba com isso e o marxismo que se forja num pós-ditadura é fundamentalmente um marxismo acadêmico. E quando eu falo acadêmico, é no sentido de produzido dentro da academia. É muito difícil você imaginar hoje um teórico marxista que você acompanha que não seja professor universitário. Porque veja, não é a questão ter ou não formação universitária. Não é isso que faz o marxismo ser acadêmico ou não. A questão central é o locus, o lugar institucional de produção. Eu tenho, por exemplo, formação universitária. Fiz graduação, fiz mestrado, estou fazendo doutorado. Mas o meu lugar de produzir não é academia. Com as lógicas, os prazos, os temas, as dinâmicas que se impõem à universidade. A gente está falando aqui de locus de produção institucional. Os temas de pesquisa, a lógica de produção. Por exemplo, você não vai achar hoje, é muito raro, um marxista escrevendo um livro, por exemplo, de interpretação da formação sociohistórica brasileira, numa perspectiva de longa duração histórica. Por quê? Porque a universidade não pede isso, a universidade não aceita isso. Você tem que ter estudo de caso, você tem que ter um recorte bem pequeno, você tem que enquadrar seu objeto de pesquisa e de estudo dentro de um prazo de um projeto de doutorado que é 4 anos e dentro do que a academia pede. A academia não gosta de trabalhos ensaísticos, ela não gosta de trabalhos de longa duração histórica, ela não gosta de trabalhos voltados a captar as dinâmicas mais estruturais da formação econômico-social. Então, por exemplo, isso é raríssimo de você encontrar. Do mesmo jeito que a academia não se importa, não quer saber de trabalhos sobre organização popular, sobre finanças, sobre formação política, sobre recrutamento. Eu falo há anos que, como é raro, você achar trabalhos marxistas que reflitam sobre organização. Toda vez que a gente quer estudar um texto sobre organização, normalmente a gente vai pegar textos clássicos. É texto de Lenin, é texto de Trotsky, é texto de Stalin, a depender do santo, de devoção da organização, é texto de Mao, é texto de Fidel, é texto de Che. É muito raro, muito raro. E aí você que é militante, é verdade ou é mentira, sabe? É muito raro a gente, quando tem uma formação sobre questões organizativas, finança, comunicação, agitação em propaganda, recrutamento e tal, a gente lê um texto de alguém que está vivo, ou um texto que foi produzido nos últimos 20 anos, sabe? E aí, claro, tem exceções. Por exemplo, o MST é uma exceção. O MST tem um locus de produção teórica própria. Usa a universidade de maneira subsidiária. O MST tem produções teóricas, tem cartilhas
sobre questão organizativa, mas o MST é uma exceção no âmbito da esquerda brasileira, percebe? Esse marxismo acadêmico, muito influenciado também por uma certa deriva liberal e trotskista, ele tem, dentre as suas várias características, um desprezo olímpico ao debate sobre política pública, sobre orçamento, sobre a formação social brasileira, sobre a realidade do Brasil. E esse marxismo acadêmico ele ainda tem uma hiperconcentração no Sudeste brasileiro, né? Rio de Janeiro e São Paulo, fundamentalmente. Então, o que acontece? Você pega os autores marxistas mais importantes dos últimos 30 anos no Brasil, bicho, pode ler a obra inteira deles. Se você, sei lá, é do interior de Pernambuco, você não vai ler nada que dialogue com a sua realidade. Você é do Pará, você dificilmente vai ler alguma coisa em diálogo com a sua realidade. Você é de Montes Claros, em Minas Gerais, meu amigo, ó, tchau e benção, viu? É isso. Você é da metade sul do Rio Grande do Sul, acabou-se. Você é do Vale da Ribeira, em São Paulo, já era, sabe? Então, você tem um marxismo que a galera se acostumou com a ideia. Isso é muito doido, né? Isso é muito doido, porque eu, quando comecei a militar, eu admirava muitas dessas figuras, assim. Pautava, inclusive, minha formação marxista lendo esse povo. Quando chegou um momento que eu vim perceber que nada do que eu estava lendo eu estava dialogando com minha realidade imediata e com, inclusive, os conflitos de classe que eu tenho que fazer, de participar como militante no meu dia a dia. Então, eu faço 3 desafios para você. 3 desafios bem básicos. Você já teve alguma formação na sua organização sobre os mecanismos institucionais de exercício do poder político da burguesia no século XXI? Você já estudou como é que as diversas frações da burguesia elas operam a partir do executivo, do legislativo, do judiciário, o papel de organizações como o Fiesp, como o CNI, como o CNA, como o FEBRABAN, na hora de conformar os lobbies, a função de instituições como a Fundação FGV, na hora de disputar o orçamento, concepção de política pública, formação de quadros para ocupar o aparelho do Estado, sabe? Eu tenho absoluta certeza que se você, com anos inclusive de militância, você nunca teve uma formação sobre isso. É interessante que um dos vídeos mais assistidos da história do meu canal é quem é e como domina a burguesia brasileira. Eu acho que o vídeo tem méritos, mas tem muitos problemas. Enfim, é um vídeo antigo, deixa eu só conferir a data aqui. É um vídeo de 5 anos atrás, eu faria muita coisa diferente e tal. Mas como é algo muito raro, você pensar do ponto de vista dos canais institucionais de influência, de formação de quadros, de lobbies e não sei o quê, muita gente até hoje, quando eu olho vídeos mais assistidos no mês, esse vídeo tá sempre entre os 20 mais assistidos no mês, um vídeo de 5 anos atrás, porque tem pouco material desse tipo. Do mesmo jeito que se você é militante há 5, 6, 7, 8, 10 anos, eu duvido que você já parou em algum momento para fazer um estudo, para ter uma formação sobre a cartografia, a geografia econômica de dominação na sua cidade e na sua região. Ou seja, concretamente em Recife, em São Paulo, em Porto Alegre, em Campinas, em Jundiaí, em Joinville, em Campina Grande, quem são os grupos econômicos dominantes? Quem são os setores empresariais que dominam, os mais poderosos economicamente? Como é que eles dominam? Qual é seu campo de influência? Qual é a sua influência, por exemplo, na comunicação, no judiciário, na polícia, na Câmara Municipal? Como é que está dividido esse poder? É o tipo de informação que a gente não tem, percebe? Eu mesmo, meu antigo partido, que eu passei 10 anos, eu nunca tive uma formação dessa, sabe? Quem são, economicamente, os setores mais importantes da burguesia pernambucana, da burguesia recifense, na região metropolitana do Recife? Isso simplesmente, sabe? Simplesmente não está colocado, sabe? Ou então uma formação sobre orçamento público. Aliás, quando tinha, era aquela coisa que está equivocada, bem errada, da auditoria cidadã da dívida. Quer dizer que metade do orçamento vai para pagar juros e serviço da dívida pública, e que se a gente fizesse a auditoria da dívida, estava tudo resolvido, porque ia sobrar bilhões, trilhões para a saúde e para a educação, porque a Grécia fez a auditoria, o Equador fez a auditoria e liberou dinheiro. Isso está equivocado, sabe? Então, quando tem informação sobre orçamento, é basicamente isso. Então, a militância marxista média hoje, ela tem uma ignorância sistemática sobre, não só sobre finanças públicas, sobre orçamento público, sobre governança, sobre políticas públicas, sobre a competência de cada aparelho do Estado burguês, mas uma própria ignorância sistemática
sobre a aplicação do método marxista na análise da conformação das classes e frações de classe em nível histórico concreto. Então, todo militante marxista que tem 5 anos de formação, ele vai saber dizer abstratamente o que é a burguesia. A burguesia é aquela classe que é dona dos meios de produção e não sei o quê. Mas ele ou ela dificilmente vai saber explicar quem é a burguesia na sua cidade, na sua região. Sabe? Dificilmente mesmo. Dificilmente, de um jeito assustador. Então, sabe abstratamente quem é a burguesia, quem é o proletariado, quem é as camadas médias, mas na sua cidade, na sua região, no seu estado e de maneira mais ampla no seu país hoje, no século XXI, a gente não é estimulado, não é potencializado a fazer isso. Quando chega na eleição, essa ignorância sistemática ela fica explícita, né? Não sabe falar de orçamento, não sabe falar de políticas públicas, não sabe falar de competência, não sabe, inclusive, entender quais são os pontos centrais de disputa do orçamento público, onde é que está correndo os milhões ou os bilhões como elementos centrais da luta de classes no âmbito do conflito redistributivo, sabe? Então, há uma pobreza gigantesca em termos de concepção de marxismo, de pensar o marxismo só como uma espécie de... Como é que eu posso traduzir isso? De pensar o marxismo como um conhecimento livresco, né? O que é ser marxista para muita gente? Não, ser marxista é ler muitas obras marxistas. Então, eu sou marxista, então eu li uma porrada de livros de Marx e Engels, eu li uma porrada de livros de Althusser, de Lukács, de Marcuse, eu conheço a escola de Frankfurt e por aí vai. Então, ser marxista é meio que acumular, como se fosse uma conta bancária, uma bagagem de conhecimentos. E para muita gente é isso. E aí, quando sai de um debate mais de característica acadêmica para um debate, por exemplo, político, eleitoral, se perde, ó, bonito. Então, exemplo prático disso, você pega certos militantes trotskistas de alguns partidos, eles vão saber falar tudo de União Soviética, de Trotsky, de Stalin, da teoria da Revolução Permanente, das correntes da Quarta Internacional e não sei o que, joga num debate eleitoral, joga numa sabatina. Meu amigo, mesma coisa para um militante marxista-leninista que reivindica com centralidade o legado do camarada Stalin. É a mesma coisa. Não, e aí vários livros, vários textos sobre teoria do socialismo no seu país, sobre Trotsky revisionista e Trotsky aliado do fascismo, e fica lendo os textos obscuros e não sei o que, por aí vai. Joga pro debate eleitoral, sabe? Então há um problema aqui de início de concepção de marxismo, de formação de marxismo. Veja, eu digo isso faz tempo e repito, para mim isso é muito claro. A esquerda socialista, que em 2018 fez campanha para Boulos, apoiou Boulos, a gente perdeu muito voto para o Ciro Gomes. Não foi só na ideia de voto útil não, porque até hoje a galera que fez a campanha do Boulos sustenta a narrativa, ao meu ver, falsa, que o Boulos perdeu muito voto para Ciro só na pressão do voto útil. A gente perdeu muito voto para Ciro, dentre outras coisas, que o discurso do Boulos tinha pouquíssima materialidade. Era um discurso que só falava de reforma tributária, de taxa rico, de quem tem moto paga IPVA, é quem tem jatinho, iate, não paga IPVA e tal, e não mostrou propostas concretas, desde uma perspectiva reformista mesmo, para serem apresentadas na função de presidente. O Ciro Gomes conseguiu mostrar isso muito melhor. Então, o discurso do Ciro Gomes foi mais concreto no sentido de que, tem que enfrentar os bancos. Como é que enfrenta os bancos? O discurso do Ciro Gomes para enfrentar os bancos, por exemplo, foi muito mais concreto em termos de propostas do que fazer, do como fazer, do por aí vai, do que o do Boulos. A gente perdeu muito voto, e eu falo a gente porque na época eu estava num partido que apoiou o Boulos, fiz campanha pro Boulos e tal, em 2018, por causa disso. E assim, não se sabia o que fazer, sabe? É isso. No Brasil, é muito consolidado a divisão que é o marxista, que sabe fazer uma crítica geral e abstrata ao capitalismo, mas quase que incapaz de disputar política econômica, de disputar políticas públicas, de debater orçamento, e o especialista em orçamento, em política econômica, em políticas públicas, que é ignorante ou simplesmente não quer saber, porque isso não é no seu ambiente, de um debate crítico sobre o capitalismo, de estratégia revolucionária e por aí vai. Aí fica os grandes gênios da estratégia revolucionária e os grandes gênios das políticas públicas. Eu já falei várias vezes que, para mim, é tarefa dos comunistas ser o melhor no debate sobre políticas públicas. E aí eu comecei falando isso, a diferença da cultura política no pré-golpe, porque boa parte de políticas públicas
de marco de legislação, de reformas importantes que o Brasil teve no século XX, teve uma participação fundamental dos comunistas que antes do golpe entendiam sobre isso. Então assim, não dá para contar a história do surgimento do SUS, por exemplo, sem falar dos comunistas, sabe? Não dá para contar a história do surgimento da Petrobras, da Eletrobras, da CAPES, do CNPq, do Banco do Nordeste, do BNDES, de lógica de planejamento urbano, sem falar dos comunistas. A gente teve presente tudo isso porque a galera entendia. A galera sabia que, não basta só ler bem o Capital para fazer um debate sobre política urbana. É fundamental ler bem o Capital, ter um domínio do método marxista para pensar a produção capitalista do espaço e ir além, pensar também em menor nível de abstração, na especificidade da produção do espaço capitalista na formação social brasileira e como isso se regula do ponto de vista do Estado burguês, de marco de legislação, de regulamentação, etc. A gente conseguia fazer isso no século XX. Hoje em dia, não consegue mais. Aqui vem um primeiro problema. Aí tem um segundo problema, que é o Frederico Krepp, no vídeo dele, diz que os comunistas pensam muito no futuro. Eu nem acho que é essa a questão. A questão para mim é o seguinte, veja, há uma confusão teórica sobre o que é eleição. Tem muita gente que acha que política eleitoral é essencialmente reformista, diferente da política sindical, da política do movimento estudantil, da política por moradia, por exemplo. Então, é como se não dar importância à política eleitoral fosse prova de não ser reformista. No meu antigo partido, esse era o discurso que legitimava o desleixo geral com política eleitoral. Mas veja, gente, assim, debatezinho clássico aqui, Lênin. Por exemplo, sindicalismo não é revolucionário, viu? Assim, vamos lá. Sindicalismo é basicamente uma luta política para você regular em condições mais favoráveis ao proletariado a venda da força de trabalho, a extração de mais-valia. Do sindicalismo não se interrompe a extração de mais-valia, de mais valor. No sindicalismo, você defende a posição da classe trabalhadora para ela ser um pouco menos explorada, um pouco menos brutalizada, um pouco menos precarizada. A grande questão no sindicalismo não é sindicalismo pelego ou sindicalismo combativo. O sindicalismo combativo também não passa de regular melhor, em perspectiva da classe trabalhadora, a extração de mais-valia. Então, o sindicalismo por si só não é nada revolucionário, sabe? E aí, o movimento estudantil tem especificidades, mas eu vou ficar só no exemplo do sindicalismo. Qual é o X da questão? É que quando você faz um trabalho sindical bom, politizado e por aí vai, você consegue usar a plataforma sindical para ir além da atuação sindical. Como assim? No pré-golpe de 64, o Brasil teve, por exemplo, várias greves políticas, né? A gente teve greve política pelo presidencialismo, a gente teve greve política porque líderes sindicais eram demitidos. Um líder sindical da Varig, ele foi demitido, por exemplo, e teve greve política de várias categorias do Brasil inteiro, cobrando a readmissão dele, ao ponto que ele foi readmitido. Veja, esse tipo de greve política, ele saiu do âmbito sindical, porque o âmbito sindical é basicamente uma regulação do conflito capital-trabalho, que em si não tem nada de revolucionário. O X da questão é fazer um bom trabalho político para, usando a plataforma sindical, que em si não tem nada de revolucionário, você transcendê-la. Você conseguir fazer com que aquele trabalhador, aquela trabalhadora que é a base do sindicato, por exemplo, faça uma paralisação não só no âmbito do conflito capital-trabalho na esfera sindical, mas também por pautas políticas como contra a perseguição a líderes sindicais, contra o Brasil enviar soldados na Guerra da Coreia, contra o golpe parlamentarista que deram no Jango e por aí vai. Então você saiu do âmbito sindical. O âmbito sindical em si é isso, é por essência uma política reformista, né? Uma política economicista, como diria o Lênin. Na política eleitoral a gente pode fazer uma reflexão parecida. Veja, na política eleitoral você não vai tirar revolução, isso é claro, isso é óbvio. Do mesmo jeito que da política sindical não vai sair revolução, do mesmo jeito que a política de luta por moradia não vai sair revolução e por aí vai. O sentido é o trabalho político que você faz, se ele tira saldo ou não para o avanço de consciência e para a capacidade de atuação política do proletariado. Então você pode ter uma política sindical reformista, acomodada à ordem social liberal, você pode ter uma política eleitoral que tire saldo para um projeto revolucionário. Depende de como você atua. A não ser que, e aí veja, que você tenha uma teoria de que, diferentemente do âmbito do trabalho sindical, do trabalho estudantil, do trabalho comunitário, a esfera
eleitoral, ela é central para a legitimidade da ordem burguesa. Portanto, não é possível tirar nenhum saldo em termos de trabalho revolucionário da participação eleitoral. E aí, o papel dos revolucionários na esfera eleitoral é só chutar o pau da barraca. Se for essa a sua teoria, perfeito. Eu acho que isso não é leninista. Veja, eu acho que isso não é leninista. Mas aí, por exemplo, eu admiro muito os anarquistas nisso porque eles são coerentes. Percebe? Não todos, né? Mas, enfim, boa parte dos anarquistas que tem trabalho mesmo e tal, tipo, anarquistas que eu conheço do Rio Grande do Sul e de Alagoas, eles são coerentes. Se essa é a tese, perfeito. Mas quem é comunista, grosso modo, não tem essa tese, porque, inclusive, eu acho uma tese politicista, que ela coloca a centralidade na legitimidade da reprodução do sistema na esfera eleitoral e não nas relações de produção. Enfim. Sabe? Então, beleza. Foi essa tese. Se não sendo, meu amigo, veja, tem que fazer um trabalho sério. Aí, há um elemento aqui que é não confessado, que é uma espécie de medo da esfera eleitoral, uma espécie de medo de levar a sério, como se trabalhar a sério a esfera eleitoral significasse necessariamente virar um reformista safado. E aí, se você parte da premissa de que trabalhar a sério a esfera eleitoral é virar um reformista safado, aí, meu amigo, é game over. É melhor não participar dessa merda. Porque o pressuposto é que o amadorismo, a displicência, seria prova de compromisso revolucionário porque a eleição não é prioridade. Não, veja, a eleição, ela não precisa ser prioridade, ela deve ser um elemento tático da luta política dentro da estratégia revolucionária, só que isso não significa necessariamente amadorismo ou displicência. No meu antigo partido, quando a gente, por exemplo, não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma, mas fez um esforçozinho de pensar elementos de imagem, né? Como é que a gente ia se apresentar, por exemplo, para o grande público, né? Numa campanha majoritária para governador do estado de Pernambuco. Aí eu mudei o cabelo, mudei a barba, mudei o jeito de me vestir para me apresentar nas eleições, né? No meu antigo partido teve gente que achava que isso era prova de reformismo, que isso era prova de ceder a ideologia burguesa. Então você fazer um estudo mínimo de que assim, ó, como é que você vai apresentar a imagem para pessoa que não conhece o partido, para pessoa que não conhece o candidato, a galera acha que isso é reformismo. Aí, meu amigo, veja, né, como eu sempre digo, é melhor morrer logo, assim. Se você acha que pensar aspectos de como vai se apresentar na imagem, no corte de cabelo, na barba, na roupa, fazer media training, treinar, falar em público, aprender a falar, fazer um estudo, por exemplo, tentar, dentro das possibilidades, ó, qual é o público que, por exemplo, vai escutar, dando exemplos aqui de Recife, qual é o público que vai escutar uma sabatina da Folha de Pernambuco? Qual é o público que vai escutar uma sabatina da Rádio Jornal? Qual é o público que vai ver uma sabatina do G1, sabe? E pensar também que elementos vai dialogar mais com esse público para trazer eles para conhecer nossa plataforma política, nossa proposta, como se apresentar e por aí vai. Se você acha que isso é reformismo, aí, meu amigo, é isso. É game over. Que as pessoas não percebem que a esfera eleitoral tem uma diferença. Por exemplo, no sindicato, você é sindicalista, você não precisa ser um grande orador para ser um líder sindical. Sabe por quê? Porque você está presente no dia a dia das pessoas. Então você está no ambiente de trabalho, você circula, vai nas empresas, vai nas assembleias, você sabe o nome das pessoas, você conhece as histórias de vida, sabe o time que torce, se é casado, se é casada, se tem filho, se não tem filho, se está doente, se não está doente. Então você pode ser um grande líder sindical, uma referência na sua empresa, uma referência na sua categoria, sem ser um bom orador. Porque, inclusive, numa assembleia de sindicato, quase todo mundo que está ali você conhece. Então, a disputa daquele espaço, a disputa política, não passa necessariamente por quem tem a melhor oratória. Inclusive, isso é uma parte, evidentemente, mas acaba sendo secundária, porque você sabe muito bem o que falar, se você tiver uma boa construção política, de acordo com a base que você quer disputar, entende? Quando você dá uma sabatina numa campanha eleitoral, por exemplo, esse elemento de proximidade não existe. Você tem o cidadão, o trabalhador, a trabalhadora, a mulher, o homem, o branco, o negro, em abstrato. Então, quando você está numa entrevista, por exemplo, para a Rede Globo, para a G1, você não sabe necessariamente quem vai assistir do outro lado desde a perspectiva de singularidade. Você pode pegar os dados, ver a faixa de audiência, ver a faixa de nível de renda, pegar pesquisas que mostram quantas pessoas
em média, param para assistir telejornal em época de campanha, isso vai dar uma visão geral, uma visão abstrata, uma caracterização geral sociológica. Mas você não sabe, na singularidade, quem é que vai estar assistindo ali. Quem é a história da Dona Maria, do seu Zé, do João, da Renata, que vai estar assistindo. No sindicato, no movimento estudantil, você convive com as pessoas, você fala com as pessoas, você tem esse elemento. Em campanha eleitoral você não tem, então você precisa encaixar um discurso que ele seja preciso, no sentido de que passe a mensagem política, o debate político, o programa político que você quer passar, mas ao mesmo tempo ele seja geral para abarcar diversas consciências, diversos níveis de compreensão, diversas particularidades. Então você precisa falar do transporte, por exemplo, de um jeito que consiga tocar o estudante, o trabalhador, a desempregada, a mulher que é potencialmente vítima de assédio, a pessoa que mora perto, a pessoa que mora longe, que pega 3 conduções. Enfim, você precisa pegar uma variedade de públicos, entende? Para isso você precisa se preparar, você precisa estudar. Não precisa necessariamente marqueteiro, não. Dá para fazer isso também estudando, com profissionalização e tal. Do mesmo jeito que quando você vai disputar uma eleição sindical, você estuda, né? Você vê as propostas, você para eleição, na escala diferente, não sei o que, você precisa estudar, porra. E aí você vê claramente, por exemplo, que as candidaturas da esquerda radical não fazem media training, não se preparam, não tem uma lógica de imaginar quem é o público receptor que vai estar recebendo aquele discurso. Tipo assim, é um pouco até desesperador quando você vê isso. Enfim, eu não vou falar nomes, porque é isso. A galera vai pensar como ataque, todo mundo é muito melindrado, é uma merda. Mas assim, tem candidatos agora que, por exemplo, eu conheço, que fizeram um movimento estudantil comigo e que são sindicalistas e tal, e que agora estão candidatos. Meu irmão, o jeito de falar é o mesmo, não mudou em nada. E aí, veja, gente, tem um problema. Se você fala do mesmo jeito no sindicato e se você fala do mesmo jeito numa eleição, tá errado. Porque são esferas de comunicação diferentes, com dinâmica de comunicação diferente, tá ligado? Alguém vai pensar assim, mas Jones, isso é reformismo, porque você quer enganar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que ser consciente. Aí, veja, meu amigo, se você acha que consciência é resumido a mera compreensão teórica, como se não existisse afetos, como se não existisse elemento de identificação, como se não existisse senso comum, como se não existisse folclore e tudo isso, aí parabéns, você é um pseudo-iluminista tosco que tem uma visão tosca de consciência, tipicamente do debate francês do século XVIII. Debater consciência de classe não significa desconsiderar todos os elementos de imaginário, de simbólico, de senso comum, de folclore, de identificação que existem, percebe? Simplesmente. E aí, se você não pensa nisso, vai ser uma porcaria, porra, sabe? Vai ser uma porcaria. Até algo básico, por exemplo, eu tenho certeza, você aí que é de uma organização política e que tá com candidato, eu tenho certeza que nos debates que vocês participaram, nem sequer se pensou, por exemplo, qual é o perfil do candidato que a gente quer apresentar? É o perfil de quê? Do candidato agressivo, do candidato cachorro louco que vai contra o sistema? É o perfil do candidato que vem do povo, que tem sensibilidade, que entende? É o perfil do candidato que é o mais preparado de todos, o que conhece mais de tudo e o que tem as melhores propostas? É o perfil do candidato que é diferente de todos os outros porque é humilde, porque é popular, porque não tem assessoria, porque é a luta de Davi contra Golias? Qual é o perfil do candidato? Quando eu fui candidato em 2022... a gente fez esse debate e foi a primeira vez na história, em Pernambuco, a época do meu ex-partido, né, que a gente fez esse tipo de debate, que é um negócio básico. Meu irmão, qual é o perfil do candidato que a gente quer? Qual é o perfil do candidato? Sabe o que foi que a gente definiu? Sabe o que foi que a gente delimitou? A gente fez assim, bicho, tu é um homem negro, numa sociedade racista e tal, e o perfil mais agressivo, o perfil tipo, que a direita encarna muito, pra você não pega bem numa consciência popular média. Então, o que é que tu vai fazer? Entrevistas para espaços em que tendencialmente as pessoas que vão estar consumindo tu é menos conhecido, entrevistas para o G1, para a Rádio Jornal e por aí vai, o que é que você vai ser? Você vai ser o cara que é verdade, né? Que veio de baixo, que é da classe trabalhadora, que tem o sobrenome Silva, que é o único candidato que não é filho de político. E aí, falar da minha história, destacar que eu não sou filho de político, que meu sobrenome é Silva, que minha mãe é empregada doméstica, que eu conheço a realidade da classe trabalhadora, trazer uma identificação de classe a partir da história.
e também vai ser o candidato que vai ter as melhores propostas, a melhor compreensão de orçamento público, o melhor debate, e por aí vai, para daí puxar um debate sobre luta de classes, sobre conflito redistributivo, mas com um debate mostrando amplíssimo conhecimento técnico. Foi esse o perfil que a gente definiu nessas sabatinas. O debate, qual é a postura, por exemplo, em universidades públicas? Um público que já me conhecia, que eu já tinha entrado, aí já o perfil já era outro, percebe? Então, o negócio básico de eleição é como você vai se apresentar para garantir a eficácia da mensagem. Ou seja, como você vai, em termos de forma, garantir que a assimilação do conteúdo que você quer passar, a identificação daquele conteúdo seja eficiente, seja eficaz. Então você não pode falar da mesma forma numa sabatina do G1, numa universidade e no encontro com comunidades pesqueiras, por exemplo. Sabe? Tipo assim, são públicos diferentes, com demandas diferentes, com espaços diferentes, com forma de comunicação diferente. Então, não se pensa isso, gente. E aí, não se pensa isso, e a desculpa é que não, eu não sou reformista, porque pensar nesses aspectos seria reformista. E isso se dá com organizações com mais ou menos estruturas. Então, por exemplo, o PSTU, e aí já como eu vou elogiar, eu posso citar o nome, que aí ninguém se melindra, o PSTU é, ainda hoje, me parece, a organização marxista de esquerda radical que tem mais trabalho sindical no Brasil inteiro. O PSTU é muito bom, gente, no trabalho sindical, sabe? Muito bom no trabalho sindical. Inclusive, depois que teve o racha lá, surgiu o Resistência, que hoje em dia é uma corrente do PSOL, tem vários dirigentes sindicais que são do Resistência, mas que se formaram no PSTU. Veja, o PSTU tem um bom trabalho sindical. Aí, como é que uma organização que tem um bom trabalho sindical, que tem um histórico bom de formação de quadros e tal, para o sindicalismo não consegue formar para a esfera eleitoral? Porque, com todo respeito aí aos companheiros do PSTU, a diferença de qualidade quando vocês vão fazer um debate sindical e quando vão fazer um debate eleitoral é notável, viu? É gritante, assim. Gritante, enfim. Uma entrevista de um candidato do PSTU, que eu não vou citar o nome, o cara não sabia quais eram os impostos municipais, qual era a competência de tributação da prefeitura, sabe? No sindicato isso não acontece. Então não é só a falta de estrutura, a falta de organização, dado que o nível de organização interna não se reflete, por exemplo, na disputa eleitoral. O PSTU é uma organização que tem um bom nível de organização para vários aspectos, como, por exemplo, no trabalho sindical. Mas esse acúmulo sindical não se traduz na esfera eleitoral, percebe? E aí eu sei que são esferas diferentes, mas eu falo o nível de profissionalismo, de seriedade e tal. Isso se dá dentro de uma cultura política que é isso. Ó, bicho, vou falar uma coisa pra vocês. Eu, nos podcasts, nas entrevistas, eu sempre fico agitando a ideia de que, não, uma candidatura de esquerda radical em 2026 e tal, não sei o quê. A galera, muita gente pega isso pra... Esse povo é prova que eu sou um reformista safado e maldito. Não há perspectiva de construir nada quando essa é a lógica. Por fim, e não menos importante, o terceiro aspecto muito problemático que se reflete de maneira geral na esquerda radical, na esquerda marxista, é que ela é tendencialmente, veja, é falso que a esquerda marxista no Brasil está resumida às classes médias. Isso é falso. Eu, por exemplo, não sou de origem de classe média, nem nada disso, não tenho família de classe média nem porra nenhuma. Sou o primeiro da minha família de tudo, né? O primeiro a fazer ensino superior, o primeiro a tirar passaporte, o primeiro a ter um contra-cheque com mais de 2 salários mínimos e por aí vai, quando eu era professor lá na Rede Estadual da Bahia, enfim. Mas é fato que é uma predominância de classe média de ambientes pequeno-burgueses nas organizações marxistas no Brasil, nos postos de liderança, na formulação intelectual e por aí vai. Uma das características centrais da pequena burguesia, da classe média, é que ela tende a universalizar sua visão como se fosse a visão geral. Ela tem uma dificuldade muito grande de compreender os outros universos simbólicos, históricos, culturais de classe para além do seu. Particularmente se for urbana, fudeu. É muito difícil para uma figura de classe média de São Paulo, da Santa Cecília, entender a consciência do trabalhador, do jovem, da trabalhadora, que não seja daquela consciência, daquele ambiente urbanoide ali de São Paulo, por exemplo, né, ou do Leblon no Rio de Janeiro, enfim, por aí vai. E aí, há uma lógica muito autocentrada das organizações de esquerda marxista. Então, por exemplo, a galera se convenceu que ser radical é dizer que vai estatizar tudo. Veja, é muito claro, para quem tem um mínimo de compreensão na classe trabalhadora, que pensar radicalidade como estatizar tudo não vai ter eficácia
na consciência imediata da classe trabalhadora, percebe? E aqui é importante não confundir as coisas. Por exemplo, a gente tem que defender a reestatização da Eletrobras. A gente tem que defender a reestatização das refinarias privatizadas durante o governo Bolsonaro. Só que quando você está num debate eleitoral, dialogando com pessoas que não são de sindicato, não são de movimento estudantil, não são de associação de moradores, de centro cultural, de movimento feminista, de movimento negro, não tem experiência política, o elemento da estatização não pode ser o central, porque isso é muito abstrato para as pessoas e a experiência concreta das pessoas com o Estado não é boa, com o público não é boa. Tanto é que na consciência popular, a primeira coisa que você faz quando você ganha um dinheirinho é o quê? É assinar um plano de saúde, é botar o filho numa escola privada, enfim, por uma série de motivos sociológicos muito longos aqui. Então, há uma dinâmica de autocentramento das esquerdas radicais. Então, quando ela vai para a esfera eleitoral, ela tem dificuldade de se perguntar quais são as principais demandas difusas não organizadas da classe trabalhadora, porque é disso que a gente está falando. Porque o setor organizado da classe trabalhadora é muito pequeno e se você quer ter voto, você vai ter que capturar votos também de setores não organizados. Inclusive usar essa captura de votos como um canal, uma ponte para facilitar a organização. Isso significa você retirar algumas certezas, sabe? Você não ir para a certeza absoluta. Você se perguntar. Então, dando um exemplo. E aí, veja, gente, eu estou dando um exemplo da campanha que eu participei, porque foi no ano que eu mais me debrucei sobre isso e tal. Alguém pode dizer assim, Johnny, mas sua campanha não foi um sucesso, você não ganhou. Veja, PCB, no meu partido na época, não tinha fundo eleitoral, não tinha fundo partidário, a gente teve só 50 mil reais para fazer campanha. Qualquer pessoa que entende minimamente de eleição, sabe que quando você entra numa campanha com 50 mil reais, você não tem chance de ganhar. Acabou-se. Acabou. Não é isso. Uma campanha para governador do estado de Pernambuco. Estado com quase 10 milhões de pessoas. A despeito disso, a gente conseguiu ter uma votação que foi maior que a de um pastor bolsonarista, que foi para todos os debates e que tinha um dinheiro do cara para fazer campanha, quase um milhão, e conseguiu ter 3 vezes mais votos que o candidato do PSOL, que também foi para todos os debates, que tinha várias candidaturas proporcionais na chapa dele fazendo campanha e que teve 500 mil para fazer campanha. Então, assim, a gente teve uma das melhores proporções gasto-voto do Brasil inteiro, só para vocês terem uma ideia, do Brasil inteiro, e dados que até hoje, inclusive, eu espero chegar na minha mão, porque o pesquisador que reuniu eles falou que não podia me dar a base de dados e ia publicar um artigo para mostrar tudo, enfim, só me mostrou os gráficos que eu tive, frente a todas as candidaturas, eu tive as redes sociais entre as 10 com mais engajamento no Brasil inteiro, no Twitter e no Instagram. Quando eu falo entre as 10, é as 10 de todas as candidaturas de governo do estado, da esquerda, da direita, da extrema-direita, do centro, de lado. Isso sem gastar R$1 com impulsionamento no momento da campanha. A gente só gastou um pouquinho de coisa na pré-campanha. Na campanha, porque não podia, não tinha dinheiro, não tinha recurso, a gente não gastou R$1 com impulsionamento de postagem. E ficou entre as 10 candidaturas com mais engajamento nas redes sociais. Percebe? Então, assim, com 50 mil reais a gente fez milagre. E aí, o porquê foi candidato ao governador e não deputado, isso já tem vídeo no canal, já expliquei na época. Enfim, pauta superada. Mas voltando. Então, a galera se convenceu que é isso, estatizar tudo. Então, por exemplo, essa semana eu vi uma entrevista de uma candidata da UP dizendo que, eu quero estatizar os hospitais privados. Sabe, tipo, é isso mesmo? Por exemplo, com o que você está querendo dialogar? Você está querendo dialogar com os trabalhadores da saúde? É essa a demanda? É isso que vai tocar eles? É isso que vai mobilizar eles? Sabe? É isso? Não, você tá querendo dialogar com quem? Com os usuários do SUS? Com gente que tá esperando para fazer exame e por aí vai. Aí imagine a situação. É disseminado hoje como política para reduzir o número de filas para consultas de especialidades, exames, cirurgias eletivas, pagar para iniciativa privada. Então, a figura está esperando há 4 meses para fazer, por exemplo, um exame ou uma cirurgia. Aí chega em ano de eleição, né, a fila anda um pouquinho, aí ela vai para um hospital privado e consegue finalmente fazer o exame ou a cirurgia. Na cabeça, no imediato, o público significava a espera. O público significava a espera, a não resolução. E o privado significou a resolução, infelizmente. Aí, num espaço bem rápido, de uma sabatina, você fala assim, não, eu quero estatizar os hospitais privados. Isso dialoga, isso passa radicalidade para a classe trabalhadora. Sabe? Veja, Júnior, você é contra falar que tem que estatizar? Não seja burro, não falei isso. Estou perguntando para você, isso é eficaz? O que é que você quer com essa proposta? Você quer atacar a burguesia que atua na saúde, não é isso?
É isso. É isso que você quer. Isso é eficaz? É esse o melhor meio de fazer o debate? É isso que toca a classe trabalhadora da saúde que está no setor público e a classe trabalhadora que está no setor privado? É isso que toca o usuário? Sobre esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer. Porque, por exemplo, na eleição de 2022, um dos pontos centrais no debate sobre saúde não foi defender a estatização do setor privado, não, da saúde, não. Eu falei disso em alguns poucos momentos. Mas sabe qual foi o ponto central, além de um debate sobre o piso da enfermagem, sobre condições de trabalho e tal? Foi atacar as OS. Por quê? Porque tem uma reclamação generalizada de todo mundo que trabalha em instituição pública com OS. Então é uma demanda que eu recebi muito no Instagram, nas redes sociais, em encontros com a categoria e atos da enfermagem. Então isso mobilizava a categoria e concretamente, gente, em Pernambuco, dados de 2022, as OS levavam 1/3 do orçamento. Isso a gente está falando de quase 3 bilhões de reais. Aí um OS só, levava 1 bilhão. 1 bilhão. Então, assim, estatizar o setor privado da saúde não ia rolar. Mas existia concretamente uma luta, uma insatisfação existe uma luta e insatisfação dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde contra a OS. O que é mais eficaz para ganhar voto, para aproximar pessoas de uma perspectiva de esquerda, comunista, para dialogar com a população de maneira geral? Seria sair dizendo que ia estatizar tudo ou centrar fogo nas OS e explicar que boa parte do serviço público ruim, demorado e tal, é inclusive responsabilidade das OS, que onde elas metem a mão, o custo do serviço público, por exemplo, na administração de uma UPA, era 30% mais caro em média do que da administração pública direta, sendo que o serviço não era melhor. Sabe? Quem é que decidiu que é mais radical dizer que tem que estatizar os hospitais privados do que centrar fogo no OS? Tem algum setor da classe trabalhadora lutando para estatizar os hospitais privados nesse momento? Me parece que não. Mas o que é mais fácil? É você se aproximar da categoria, por exemplo, dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, a partir da demanda de enfrentamento às OS, que já está colocado na realidade, e dali fazer um debate político, posterior também à eleição, sobre a necessidade de não existir um setor privado da saúde, ou você falar isso para você dar prova internamente de radicalidade e de não dialogar com ninguém. Percebe? Quem foi que disse que para você enfrentar as empresas privadas no transporte, você precisa apresentar como bandeira central a questão da estatização? Porque, inclusive, na cabeça da classe trabalhadora, de várias pessoas, o transporte já é meio que estatizado, já é do governo, é o governo que manda, é o governo que diz. Então, assim, se você parar para ouvir de verdade a classe trabalhadora, você vai perceber, eu tive essa experiência aqui em Recife, eu não sei se isso é generalizado, mas muita gente em Recife acha que o governo que manda e as empresas privadas só executam a ordem do governo, em termos de passagem, de quantidade de ônibus e por aí vai. Percebe? Então, se você parte de certezas a priorísticas e você não se abre para ouvir, para formular, para entender qual é o ponto ótimo entre o conteúdo programático que eu quero passar. Então, o que eu quero passar? Na saúde, eu quero enfraquecer o poder da burguesia, da privatização, da precarização do trabalho na saúde. Beleza. Esse é o que eu quero passar na saúde. Como eu dialogo isso com a experiência vivida da classe trabalhadora? Sem abrir mão dos princípios, sem abrir mão do programa, mas ao mesmo tempo dialogando com a experiência vivida da classe trabalhadora. É muito fácil você não pensar nisso e sair dizendo que estatizar tudo. Estatizar a escola privada, estatizar o hospital privado, estatizar os transportes, estatizar tudo. Beleza. É fácil, né? Meio preguiçoso, você não dialoga com ninguém, você não explica porra nenhuma, você não convence ninguém. E aí depois que não tem resultado nenhum no processo eleitoral, você diz que a culpa é da propaganda ideológica da burguesia, que você já sabia que tinha antes de entrar nas eleições, sabe? Então acho que esses 3 elementos são centrais pra gente pensar. Os erros e a falta de resultado concreto e objetivo das esquerdas marxistas no processo eleitoral. Não é só falta de dinheiro, não é só as desigualdades do processo, não. Tudo isso é verdade, tudo isso é importante, a gente nunca pode esquecer disso, como eu falei. Por exemplo, eu não queria ganhar a eleição para governador de Pernambuco com 50 mil reais para fazer campanha, né, gente? Vamos lá. Tá de brincadeira comigo, né? Mas assim, frente a isso, dá para fazer mais ou menos. Esse menos que a gente vem fazendo é fruto de erros importantes que podem ser corrigidos. Não estão no horizonte ainda de ser corrigidos, mas podem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.